Você assiste agora a Lego News. Decreto do governo dá autonomia para os municípios. Mais de 80% das cidades do estado já publicaram decretos flexibilizando o isolamento social. Trabalhadores informais e autônomos podem ser inclusos no auxílio emergencial do governo federal. E o trabalho dos fisioterapeutas em tempo de pandemia. Agora no Alego News Especial, que está começando. Há uma semana já em prática o atual decreto do governo, decreto este que deu autonomia a municípios. De acordo com o presidente da Federação Goiana de Municípios, mais de 80% das cidades do estado já publicaram decretos flexibilizando o isolamento social, mas seguindo a espinha dorsal do decreto do governador. Haroldo Naves afirmou que ainda 60% dos municípios goianos não têm leitos de UTI. Falou ainda sobre o trabalho de flexibilização que tem feito à frente da Prefeitura de Campos Verdes e negou que a redução do isolamento seja uma medida dos prefeitos para evitar impopularidade em ano de eleição municipal. Haroldo Naves, presidente da Federação Goiana de Municípios, é o nosso convidado. Obrigada, senhor Haroldo, por participar. Quero saber se a FGM tem números relativos a quantos municípios goianos já publicaram decretos flexibilizando as medidas de isolamento e qual tem sido a recomendação da federação sobre esse assunto. Hoje já são mais de 80% dos municípios que já baixaram seus decretos municipais, logicamente obedecendo à orientação das suas respectivas secretarias municipais de saúde. E a orientação da Federação Goiana de Municípios é que os prefeitos tenham essa orientação obedecendo a sua realidade local da sua Secretaria Municipal de Saúde, conhecendo a sua realidade, conhecendo a realidade de leitos, a sua realidade de atendimento, de barreira sanitária, de número de testes, e também mantendo a espinha dorsal do decreto do governador Ronaldo Caiado. O senhor falou sobre a realidade municipal dos sistemas de saúde. Quantos municípios hoje têm, por exemplo, leitos de UTI aqui em Goiás? Hoje, 63% dos municípios do estado de Goiás não tem leito de UTI. Então, essa é uma preocupação, né? Por isso é importante manter o isolamento social, que caiu muito de 60% para pouco mais de 40%. É importante manter o isolamento social. Os municípios, através de suas secretarias municipais de saúde, assistência social, CRAS, do CREAS, do Serviço de Fortalecimento de Vínculo, ter essa cadeia de convivialidade a estar em casa. E quando você flexibilização pontual no determinado comércio, que entra no máximo 2, 3 pessoas por hora, não significa o liberou geral. Significa que você está aberto, que não traz risco à comunidade. Mas o mais importante de tudo isso é você trazer o comerciante, trazer o líder religioso, toda a estrutura do poder público municipal e estadual para convencer a comunidade que manter, ficar em casa, o isolamento social de mais de 60% é que traz uma tranquilidade e a certeza que essa pandemia não vai chegar em cada localidade do estado de Goiás. Com relação ao decreto do governador, o senhor falou que os municípios têm obedecido a essa espinha dorsal. Quero saber o que significa quando o senhor usa esse termo e também quero saber sobre o posicionamento do governador, que afirmou que muitos municípios parecem que estão fazendo uma corrida para ver quem libera mais. O senhor concorda? Eu entendo o seguinte, você pode ter uma liberação pontual a mais ali, um liberou um pouco mais, e hoje eu sei basicamente de um município que liberou basicamente a sua totalidade, quase a totalidade, mas a gente tem visto mais de 80% dos municípios obedecendo a espinha dorsal do decreto do governador, que significa, por exemplo, os cultos religiosos, que manter a ocupação de no máximo 30%, manter o termômetro para aferir a temperatura na entrada, ter disponível tanto nos cultos religiosos como nos comércios, ter o álcool gel na entrada, manter o distanciamento mínimo do cliente para 2 metros. E na maioria dos municípios, às vezes o decreto está sendo mais rígido ainda do que o governador.
Considerando que nós estamos em um ano de eleições, o calendário eleitoral, inclusive, mantido até o momento, o senhor considera que muitos prefeitos têm optado por flexibilizar essas medidas de isolamento, temendo uma impopularidade, considerando pressão da população, dos comerciantes? Não, eu não acredito não, até porque é o seguinte, se você ceder, logicamente que há uma pressão do setor produtivo, claramente, não só em cima dos municípios, até do governo do estado de Goiás. Quando você faz uma determinada flexibilização geral, você liberou geral, e sem nenhum estudo, pode ser que possa haver uma pandemia no seu município. Então, depois o prejuízo eleitoral vai ser muito maior. Para encerrar nossa entrevista, com relação ao aporte de recursos e ao suporte dos governos do Estado e também do governo federal, o senhor tem informações sobre quantos municípios já têm os testes rápidos? Muitos deles têm reclamado que a Secretaria Estadual não tem repassado esses testes e também quero saber sobre avanços com relação à transferência de recursos por parte do governo federal para os municípios. Quanto à distribuição de testes, alguns municípios não receberam. Salvo engano, são 36 municípios que não receberam os testes e alguns receberam uma boa parte recebeu só um, outros dois. Então, há uma reclamação das secretarias municipais de saúde, mas o governo já está providenciando mais, o governo federal também vai distribuir. Esperamos aí que na próxima semana já tenha uma distribuição maior. Quanto a recursos do governo estadual, a contrapartida do Estado, dos programas da saúde da família estão em dias nesse governo, todos rigorosamente em dias, porém nós temos 13 parcelas da contrapartida do Estado, do governo anterior, que não foram pagas, que nós gostaríamos de receber, precisamos receber esse recurso, nesse momento de crise nos ajudaria muito. O governo federal, nós conseguimos no Congresso Nacional uma ajuda com o acordo do governo para manter o FPM com os mesmos valores do ano passado. Isso nós vamos ter só a perca inflacionária, já é uma segurança. Porém, nós estamos tentando, não tivemos ainda um avanço da perca, a reposição do ICMS, que dos 100%, 25% desse recurso são dos municípios. Nós vamos ter uma perca agora, segundo o governador Ronaldo Caiado, 30% do mês de abril e mais do que isso em mês de maio. Então, isso é um prejuízo grande para nós. E vamos ter um prejuízo ainda maior, que é o IPVA, que foi prorrogado o pagamento até agosto. O caixa dos municípios esvaziou também com a questão do ISS, que houve uma prorrogação do Simples e do ISS como tudo, e aí o ISS nós estamos perdendo mais de 60% da receita do ISS. Então, os municípios estão perdendo nesse mês de abril mais de 30% da receita, e no mês de maio mais de 40%. Então, precisamos da mão amiga do governo do Estado e do governo federal para socorrer os municípios, para que a gente possa fazer face às demandas que a população bate na nossa porta, mesmo que muitas vezes essas demandas não são de responsabilidade do município, o cidadão vai na casa do prefeito e dá ajuda do governo estadual, do governo federal, nesse momento crítico em que a nossa despesa aumentou muito, porque o prefeito tem que fazer a reforma do hospital, da unidade de saúde, comprar equipamentos, seja uma bomba de infusão, seja um respirador, seja qualquer outro equipamento, os EPIs, e contratar mais profissionais, tudo isso aumentou a nossa despesa. E a nossa receita diminuiu muito. Então, aí a conta não fecha, precisamos ter socorro do governo do Estado de Goiás e do governo federal. Agora vamos falar sobre um assunto que interessa uma boa parte da população e que tem gerado muitos questionamentos, porque pode ter mudança. Gente, ou melhor dizendo, ampliação. Em entrevista à TV Alego, o senador Vanderlan Cardoso falou sobre os novos beneficiários do auxílio emergencial, emenda de autoria do parlamentar. E falando sobre o tão importante auxílio emergencial, projeto 873/2020. Recentemente foi incluído um rol beneficiário, a partir de uma emenda de sua autoria. Quais beneficiários foram incluídos neste projeto? O auxílio emergencial para os trabalhadores informais de baixa renda e trabalhadores intermitentes, no valor de R$ 600 e R$ 1.200 para as mães que são chefes de família. E em menos de 15 dias, o governo federal começou a pagar a primeira parcela do chamado Corona Voucher. Foram dezenas de emendas apresentadas a esse projeto, mas apenas a minha foi aceita. Apresentei a emenda que incluiu os trabalhadores intermitentes entre os beneficiários, incluindo
aqueles trabalhadores que, mesmo tendo a carteira assinada, trabalham por demanda e estavam sem trabalho e sem salário nessa crise. São mais de 20 milhões de brasileiros que não iriam receber o Corona Voucher se não fosse a nossa emenda, que incluiu os trabalhadores intermitentes, como garçons, faxineiras, serventes de pedreiro, encanadores, motorista de carro de passeio e uma infinidade de profissionais. Só em Goiás, nossa emenda incluiu mais de 1 milhão de trabalhadores que ficariam de fora da ajuda do governo federal. Esse é um legado que vai ficar para sempre e que beneficiou não apenas o estado de Goiás, mas os trabalhadores de todo o Brasil. E já que estamos falando sobre esse assunto, o auxílio emergencial, economista tira dúvidas e sugere o uso eficiente desse auxílio do governo federal. Olá, Patrícia, e um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Todos se lembram que, a partir do final do mês passado, o governo federal começou a liberar o saque de R$ 600 do auxílio emergencial, principalmente para famílias de baixa renda, para amenizar um pouco os efeitos da paralisia da economia no país em função destas medidas para conter o avanço do coronavírus. A Caixa Econômica Federal e o governo têm dito que a ideia é injetar na economia algo em torno de 33 bilhões. E a própria Caixa Econômica Federal já tem informado que recebeu 50 milhões de cadastros, 10 milhões a mais do que aquilo que havia sido previsto no início desse programa. Além disso, a própria Caixa também diz que já pagou 32 milhões de pessoas deste auxílio emergencial e que já injetou na economia só neste um mês do pagamento do auxílio emergencial algo em torno de 23 bilhões de reais. Nós conversamos hoje com o economista e professor universitário José Luiz Miranda para saber quais são os efeitos da liberação desta primeira parcela do auxílio emergencial na economia do país e principalmente na economia local. A liberação de R$ 600 é uma ação, como o próprio nome indica, emergencial. E é destinado a que as pessoas possam atender às suas necessidades básicas, tá? Principalmente quanto à alimentação, saúde e medicamentos. Então essa é a ideia do governo para não ocasionar uma paralisação total na economia, o que seria muito danoso para a própria sociedade. R$ 600 para muita gente é pouco dinheiro, mas para as famílias de baixa renda pode representar muito. E agora o professor José Luiz Miranda diz quais devem ser as prioridades das famílias que receberem esse auxílio. As pessoas, ao receber os R$ 600, imagine-se que, de bom senso, ela destine esse recurso para atender às suas necessidades básicas, como eu falei anteriormente, principalmente no que tange à alimentação, a saúde e os medicamentos quando se fizerem necessários. O governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, havia antecipado a informação que o pagamento da segunda parcela se daria ainda durante esse mês de abril. Mas essa informação não é verdadeira. O próprio presidente da República já disse que a segunda parcela só será efetuada mesmo no mês de maio. Mas o que essa confusão gera na cabeça de quem recebe o auxílio? O professor José Luiz de Miranda respondeu o que isso significa. Terceira questão, então, eu acredito que, como o governo divulgou a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, eu penso que foi uma ação um tanto precipitada, até porque não houve tempo para se avaliar o impacto da primeira liberação, principalmente no que tange à infraestrutura, no que tange à condição de cadastro das pessoas e principalmente avaliando se a questão de orçamentária. Tanto que parece que hoje o governo voltou atrás, tá? Principalmente no que diz respeito à questão orçamentária, porque não tinha recurso suficiente para atender, então, essa nova demanda. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o cidadão poderá tirar o primeiro título ou regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, sem sair de casa. Outro assunto é a posse dos novos dirigentes para 2020. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Fonseca. O TRE disponibilizou alguns serviços pela internet. O cidadão pode solicitar a primeira via do título, a mudança do município ou alteração do local de votação. Os eleitores que desejarem emitir a segunda via do título de eleitor devem baixar o aplicativo e-Título, disponível nas plataformas iOS e Android. E falando ainda em TRE, no dia 30 de abril,
às 10 horas da manhã, acontece a posse dos novos dirigentes do TRE. O evento será transmitido pelo canal oficial do TRE no YouTube. O Alego News Especial vai para um rápido intervalo. A seguir, veja como o trabalho de um fisioterapeuta pode ser de grande importância em tempo de pandemia. Fique com a gente. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. O Alego News Especial está de volta. Durante esta pandemia de Covid-19, o trabalho dos profissionais da saúde é fundamental neste processo. Pelo fato do vírus comprometer, nos casos mais graves, o sistema respiratório, os fisioterapeutas têm papel decisivo no processo de tratamento e recuperação dos pacientes em estado grave. E para falar sobre esse trabalho, o repórter Elias Júnior entrevistou a fisioterapeuta respiratória Alessandra Dorsa. Vamos falar sobre fisioterapia respiratória. Vamos receber para falar sobre esse assunto ela que é fisioterapeuta, preside o Instituto Alessandra Dorsa, o instituto que é responsável pelo serviço de fisioterapia do Hospital Neurológico. Doutora, bem-vinda à TV Alego. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre essa profissão nossa, né, que está tão atuante nesse momento da pandemia do Covid-19. Doutora, dentro dos hospitais onde existem casos de Covid-19, a presença de um profissional que trata da área pulmonar, mas em referência à fisioterapia, é fundamental, é de extrema importância. É fundamental. O fisioterapeuta hoje é um profissional que atua à beira-leito do paciente na terapia intensiva. Então, todo o cuidado respiratório, desde o equipamento que ventila o paciente, né? Que é o paciente de Covid, quando ele fica muito grave, ele precisa ser entubado e, nesse momento, então, ele vai para um respirador mecânico, que é o nosso grande problema hoje, né? E esse respirador, ele é estruturado, os parâmetros desse respirador são colocados pelo profissional fisioterapeuta. Então, ele é um profissional que está ali na linha de frente mesmo, fisioterapeuta respiratório, que toma conta desse pulmão e desses cuidados respiratórios. E quando ele não está no ventilador, nós cuidamos, então, da parte respiratória para que ele não piore, para que ele não entre em insuficiências respiratórias maiores e que não venha a necessitar de um suporte ventilatório um pouco mais invasivo. Então, esse é o nosso papel bem pontual dentro da terapia intensiva. Doutora, e para quem está em casa, principalmente as pessoas do grupo de risco, existem dicas em relação a cuidados com a respiração? Olha, é uma situação muito preocupante, até mais do que a gente, né, do que as pessoas imaginam, mas nós temos dois tipos de paciente hoje que está em casa. Eu tenho o paciente pneumopata, o paciente que tem complicação respiratória, que tem fraqueza muscular respiratória, o paciente neuromuscular. Esse paciente, ele precisa do acompanhamento diário do fisioterapeuta, né? É esse fisioterapeuta que faz com que ele respire melhor, com que ele tenha condição de tossir melhor e evita, nesse momento tão grave, que ele precise de algum tipo de internação. E o outro paciente é aquele idoso que fica em casa, que começa a ter as coisas que a gente chama de os problemas pelo imobilismo. Então, ele fica muito parado, ele fica muito sentado, e aí ele acaba, assim, comprometendo a parte respiratória por conta de não estar móvel, de não estar ativo, né? Então, assim, esse paciente, principalmente o idoso, ele é um paciente que tem fraqueza muscular respiratória. E essa falta de atividade
faz com que ele piore e perca mais ainda essa capacidade pulmonar. O exercício respiratório, ele faz parte da atividade física. Então, o paciente que está em casa, ele tem que evitar ficar muito tempo deitado, né? O paciente, não, o idoso, né? A pessoa que está em casa nesse momento de quarentena, ele deve ficar, normalmente ele fica muito sentado, muito na frente da televisão, ou fica na cama, ou fica assistindo muito a televisão, né? Filme, tudo isso que a gente tem feito nessa quarentena, e isso é muito complicado. Por quê? Porque esse imobilismo, essa falta de atividade física é que faz com que o paciente perca, então, essa força. O que a gente tem que fazer? Exercício mesmo, andar, sair da cama, senta e levanta várias vezes, uma coisa que eu peço muito para os cuidadores, para os familiares que estão com os idosos em casa. Olha, peça esse idoso para levantar e sentar várias vezes, anda, caminha, faz bastante exercício, porque a atividade física é que faz com que tenha o movimento da capacidade respiratória. Então, é importante nesse momento que o cuidado respiratório seja feito por meio do exercício ativo. Tá certo, muito obrigado por sua participação aqui na TV Alego. Um bom trabalho durante todo esse processo de combate ao Covid-19. Obrigada, estou à disposição e espero ter contribuído com um pouquinho desse meu conhecimento aí para vocês. Curva de crescimento da Covid-19, pico da doença, velocidade de transmissão do vírus. Diariamente, ouvimos previsões sobre o comportamento da pandemia do Brasil. Mas como esses cálculos são feitos? O que pode interferir nessas previsões? Nós vamos conversar com um especialista para entender como isso funciona na prática. Com mais de 60 mil casos confirmados de Covid-19, mais de 4 mil mortes, o Brasil deve chegar no dia 5 de maio aos 100 mil casos da doença, de acordo com dados da Fiocruz. Sobre números como esses, a gente conversa agora com o professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, Luiz Bauman, que também integra o grupo Plataforma Covid Goiás. Obrigada, Luiz. Vamos falar um pouco sobre esses cálculos. A gente tem ouvido muito sobre esses números de pico, né, de curva de crescimento. Como é que esses cálculos são feitos? São feitos baseados em matemática e estatística. Usam um conceito, né, que a gente vê muito lá no ensino médio, que é o conceito de funções, né, e basicamente tem uma função que a gente usa muito, que modela, né, o comportamento do avanço de epidemias, que é a função exponencial. Eu até fiz um gráfico aí para mostrar para vocês, aonde eu mostro, né, como que funciona, né, a evolução de uma epidemia. Existem vários modelos, eles podem se diferenciar, né, nas previsões. Aqui eu vou mostrar um que é bastante difundido, ele é muito usado, né, que é o modelo logístico. Então, no gráfico aí vocês podem ver à esquerda, né, em preto tá os casos confirmados, né, que é as bolinhas pretas lá. E em vermelho eu ajustei uma função, né, que você pode ver que é uma função que no início ele vai acompanhando o crescimento dos casos confirmados, né, que daí tem um crescimento exponencial, né, e aí depois esse crescimento, né, ele é previsto, né, pela curva, pela função, de tal maneira que ela vai crescendo ao longo do tempo, né, e em algum momento esse crescimento ele vai diminuir o ritmo, né, e aí depois que começa a diminuir, ele vai diminuindo até chegar no pico dos casos confirmados, né. Essa curva aí a gente chama de curva logística, é uma curva que é muito usada, né, para fazer previsões, né, em casos de epidemias, e ela está sendo bastante usada no caso do Covid também. Então a gente pode ver que com essa curva a gente consegue fazer uma estimativa do pico, né, dos casos confirmados, né,
a gente consegue ver aonde que vai ter um ponto de inflexão, ou seja, os casos eles vão vir crescendo, né? E em algum momento esse crescimento vai começar a diminuir seu ritmo, né? Tá? Que é o meio do gráfico aí. E aí esse vai diminuindo esse ritmo de crescimento até chegar no pico, né? Então esse é um modelo, né, que consegue captar, né, esse comportamento da evolução, né, dos casos confirmados de uma epidemia. Os números de casos confirmados, eles servem para essa projeção dos novos casos, daqueles que ainda estão por vir, é isso? Servem também. Como você pode ver aqui no gráfico, no lado esquerdo do gráfico, quando a gente ajusta a curva, né, dos casos confirmados, se você pegar a evolução, né, dos casos confirmados de cada dia e fazer a diferença, né, do que cresceu em cada dia, o que ele cresce cada dia é os novos casos, né? Porque os novos casos é que vão somando aí nos casos confirmados, tá? Aí isso eu coloquei aqui no gráfico à direita, né? Nesse gráfico à direita está marcado os pontinhos em preto, são os novos casos. Então, esses novos casos, eles vão, né? Aqui no gráfico a gente pode ver que eles vão evoluindo, né? Até chegar no pico. Esse pico aqui, ele é o mesmo do centro do gráfico aqui dos casos confirmados. É o que eu chamei de ponto de inflexão, né? Então, os novos casos, eles vão crescendo, chega no pico, acontece o ponto de inflexão e ele diminui o ritmo de crescimento. Até começar a não aparecer mais casos, né? Que é quando a função chega lá no zero de novo e a curva de crescimento de casos confirmados chega lá no topo. A gente ouve muito dizer, o pico está programado para tal data, depois essa data muda. Então é exatamente isso que o senhor está falando. O pico vai sendo jogado mais adiante, mas ele vai acontecer ou, na verdade, a gente pode ter um pico com menos pessoas impactadas pela doença? Na verdade, quando a gente vai diminuindo a taxa de contato, né, esse pico ele vai trasladando e ele vai achatando também, né? Porque simultaneamente você vai ter menos novos casos, né? No pico, Sim. né? Então a quantidade de casos ela vai diminuir diariamente, né? Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 aqui em nosso estado com Bruna Mastrella. Goiás fecha essa segunda-feira com 616 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 26 mortos. São 43 novos registros nas últimas 24 horas. E se levarmos em conta a evolução desses números, houve um aumento de 35% dos casos positivos no intervalo de apenas uma semana. Além disso, existem mais de 7.400 notificações suspeitas que ainda aguardam resultado de exames aqui no estado. No restante do país, foram registradas 338 mortes nas últimas 24 horas, totalizando assim 4.500 óbitos. E ao todo, 66.500 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. E nesta segunda-feira, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz reforçaram uma recomendação já emitida pelo Ministério da Saúde sobre a importância do uso de máscaras de tecido. Mesmo não protegendo totalmente contra infecções, elas funcionam como uma barreira física que evita a propagação do novo coronavírus. É importante, no entanto, que elas sejam de pano, preferencialmente de algodão, e que tenham revestimento duplo. E nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deve anunciar se libera ou não a realização de testes rápidos do novo coronavírus em farmácias. Atualmente, esses exames só podem ser feitos nos hospitais e nos laboratórios de análises clínicas, tanto públicos quanto privados. Patrícia. Obrigada, Bruna, pelas informações. Vamos agora falar sobre um importante ato que envolve solidariedade. Há 20 anos que o deputado Eduardo Prado e família fazem ações sociais, mas não tinham costume de divulgar. Agora, após postar em uma rede social a entrega de mais de 500 cestas básicas, acabou por incentivar outras pessoas.
Olá, meus amigos, delegado Eduardo Prado, deputado estadual. Estou aqui hoje no Parque Santa Rita e fazendo aqui a entrega das cestas que nós conseguimos por meio dos nossos amigos, por meio da destinação do nosso trabalho na Assembleia. E hoje aqui a Doraci é uma das pessoas contempladas. A gente faz esse vídeo para incentivar as pessoas que puderem contribuir. 62981083312, nosso gabinete virtual. Estamos aí tentando, viemos aqui preparados, com segurança, mantendo a distância aqui também para não poder ter contato, mas muitas pessoas necessitadas. Muitas pessoas passando dificuldade nesse momento aqui. Em Goiânia toda, nós recebemos aí mais de 2.000 solicitações, pessoas que realmente estão precisando. Então a gente pede o apoio de vocês. Nós vamos aí continuar esse trabalho, nós arrecadamos aí mais de 400 cestas, mas tem muito mais pessoas aí nessa necessidade. A Doraci vai falar ali, manter a distância dela, só para ela mandar um recado aí para as pessoas que estão nos ajudando também. Eu quero agradecer a todo mundo, né, que está ajudando, não só a mim, mas como muitas pessoas precisam, né. Eu sou uma diarista, mas no momento de tanta dificuldade, né, que está tudo fechado, parado, estou desempregada, né. Agradecer ao deputado, ao Rui e às meninas que estão aqui, né, que Deus possa abençoar todo mundo, todos os voluntários. Eu agradeço de coração. Obrigada. Olha só, pessoas, olha, o pessoal tá... Olha só, a gente agradece e que a gente faz de coração. A gente tem que ajudar as pessoas nesse momento de crise. A gente manteve a segurança aqui, mas as pessoas realmente estão passando muita dificuldade mesmo, passando fome. Aqui, muita criança pequena. Eu pedi para as mães aqui ficarem longe uma das outras aqui para não haver um contato, mas crianças passando dificuldade, faltando alimento. Então a gente faz de coração, faltando leite, faltando tudo, né? E o governo às vezes não está conseguindo chegar até essas pessoas. Então, meus amigos, obrigado, né? Eu não gosto de divulgar as nossas ações sociais. A gente faz isso desde a época de delegado, né? Eu não gosto de misturar as ações sociais que a gente faz com a questão da vida pública política. Eu não gosto de misturar. Mas nós somos formadores de opinião. Eu sou formador de opinião, tenho mais de 1,5 milhão de acessos nas nossas redes sociais. Então, no momento que a gente destinou parte de 60% do salário para comprar cesta, no momento que a nossa equipe contribuiu, no momento que as pessoas, nós fizemos a campanha para as pessoas trazerem cestas para a gente arrecadou mais de 400 cestas. Isso é uma maneira de incentivar quem pode ajudar. Muitas pessoas podem contribuir, então a gente utiliza isso com a bênção de Deus, o Espírito Santo, para poder sensibilizar quem pode ajudar, porque as pessoas, eu estou vendo de perto, estão passando muita dificuldade e necessidade. Deus abençoe. Ações como essa nos incentivam. E a gente tem visto aqui, especialmente pelos vídeos que estamos recebendo, é que em meio a essa pandemia, o lado positivo, se assim eu posso dizer, é que tem despertado nas pessoas o bem-querer do próximo. Gente, para superar tudo isso, não há outra forma. Todos nós teremos que assumir responsabilidades. Claro, de acordo com as nossas possibilidades. Bora fortalecer essa corrente que é valiosa demais. O Alego News de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.